em que creio que você compreendeu o que é que tem acontecido no mundo, mas não tem acontecido de agora. O Senhor já nos adverte isto desde o tempo em que Ele estava aqui, e daqui a pouco nós vamos ver o mundo aos olhos do Senhor Jesus. Porque quando colocamos os olhos de Cristo naquilo que nós colocamos o nosso, e muitas vezes o nosso olhar nos trai no sentido de não identificarmos aquilo que é visto como algo mal, então vamos olhar pelos olhos de Cristo o que é esse mundo que nós vivemos, estamos inseridos no seu contexto. Mas eu quero começar falando o final da minha ministração do último culto, que nós estamos vivendo um tempo inteiramente novo no que diz respeito ao comportamento cristão, ou o comportamento da igreja. Eu vou tirar a palavra cristão e vou colocar das igrejas, não a igreja de Cristo, mas de denominações, congregações que muitos de seus membros são a igreja do Senhor. Então, nós estamos vivendo um tempo inteiramente novo, porque aquilo que tem um dito ou uma frase muito popular, muito conhecida, que aquilo que é errado passou a ser certo, e o certo passou a ser tão errado que trocou-se e colocou a palavra de antiquado. Antiquado é a maneira gentil ou sucinta de dizer que o certo está errado. E por causa desta obra, essa colocação de antiquado para as coisas cristãs, não apenas do mundo, é que a igreja, em sua quase totalidade, ou muitos cristãos ou evangélicos, se perderam. Porque o apóstolo Pedro disse que o momento de começar o julgamento é chegado. Ele disse que o momento do julgamento começa pela igreja, não pelo mundo. O mundo vai ser julgado por Deus e pela igreja. Isso está escrito. Mas a igreja, ela é julgada pelo próprio Deus. E como que Deus faz esse julgamento? Dizendo, não julgareis vós mesmos? A igreja julga a igreja. Porque se a igreja de Cristo, ela não tiver a capacidade de se auto-julgar, como que ela vai julgar o mundo? No dia do juízo, a igreja vai estar lá perfeita, capacitada a julgar todo aquele que vai se apresentar diante de Deus. Isto é a profecia. Mas se a igreja estiver inserida em um contexto de mundanismo, como que ela vai julgar as próprias obras do mundo, as quais ela mesma pratica como algo santo, como algo de Deus? Por isso que o julgamento, ele se faz necessário. E a palavra, ela não julga a igreja viva, mas julga aqueles que se intitulam ser parte desta igreja. O Senhor Jesus, em João 3, no versículo 19, ele diz as seguintes palavras. Estou retornando ao final da minha última ministração. E esta, gente, tiver calor aí, se não aumenta o ventilador de trás, tá? E esta é a condenação, de que a luz veio ao mundo, e os homens amam ou amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Este texto, como eu disse, ele não fala de mundo, do globo ou do mundo geográfico. Ele está falando da sociedade. A sociedade que hoje nós chamamos de sociedade moderna, que levantou uma rebelião total contra Deus e contra o seu reino. Assim como, no tempo antigo, Nimrod levantou uma rebelião contra Deus ao incitar o povo antigo a construir a Torre de Babel. E ali, a primeira rebelião declarada contra Deus, onde todas as nações existentes, na verdade, é o povo que existia na época, não existia nações, passou a ser contrário a tudo aquilo que vinha de Deus.
Então Satanás sempre tentou inserir um contexto mundano na vida do povo de Deus. Entretanto, o Senhor nos dá uma advertência de que a condenação que virá sobre o homem é esta: que os homens, que a luz veio ao mundo, Jesus e o seu evangelho, mas as pessoas tomaram uma decisão unilateral: amar mais as trevas, amar mais o reino de Satanás do que amar a luz, do que amar Jesus. Mas por que as pessoas amam tanto o que é errado? O Senhor já fala aqui: porque as suas obras são más. Ninguém vai odiar aquilo que aprova. Ninguém vai odiar aquilo que gosta. Então o homem, o mundo, o Senhor disse que o mundo ama as trevas, porque o mundo não vai reprovar as obras as quais aprova. Então, neste mundo de hoje, nós temos um evangelicalismo que, na maioria dos círculos, não há visão de conflito e não há medo da ofensa a Deus. É isso que se tornaram a maioria das igrejas do mundo afora. A nível de Brasil, é surreal. As pessoas simplesmente não têm a visão de que há um conflito entre as suas obras, entre o que elas estão vivendo, entre o que elas estão crendo e Deus. E quando não se tem uma visão de que há um conflito de ofensa contra Deus, não há uma iniciativa de mudança, ou melhor, não há uma iniciativa de reconciliação. Porque só pode haver reconciliação quando alguém, a parte ofensora, reconhece a sua culpa e tenta restabelecer a comunhão outrora perdida. Então, o Senhor Jesus explica que, por causa dessa rebelião, porque os homens amam as trevas, as pessoas amam aquilo que é mal. Por que motivo? Porque o mal, em certa perspectiva, traz satisfação. Porque o mal, ele é tudo aquilo que é antônimo à vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor, ela visa estabelecer princípios para mim e para você, princípios de Deus para a sua própria igreja. E quando nós éramos do mundo, ou como assim o mundo ainda pertence a Satanás, havia um conflito entre nós e a palavra do Senhor. Não era entre nós e Deus, porque nós não tínhamos esta visão ou convicção de que nós tínhamos um conflito com Deus. Porque se nós não éramos ateus, então nós sempre falamos de Deus como nosso Pai, orávamos o Pai Nosso, começando com Pai Nosso. Só não falava meu Pai, porque a oração é Pai Nosso. Então nós sempre reportávamos a Deus na oração. Então não era descrença em Deus. Mas as nossas obras, nós não víamos como obras ofensivas. Assim também, como o mundo até hoje, e assim o será, não verá, só que essas obras passaram a entrar agora para dentro da igreja. E nesse, como eu disse, evangelicalismo que vivemos hoje, não existe na mente dos líderes de igrejas e do povo dessas congregações, não existe uma visão, uma concepção de que há um conflito contra Deus que o ofende. E as pessoas hoje que compõem uma congregação, elas não têm medo dessa ofensa. É como se as obras que elas fizeram, o que elas fazem, que a Bíblia refuta como errado, como pecado, não causasse nenhum dano ao sentimento de Deus. Se nós sabemos que Deus é amor, mas ele tem um outro sentimento que ele mesmo atribui a ele. Deus se ira. A palavra diz, Deus que sente indignação todos os dias. O que é isso? Alguma coisa, na verdade, alguém ou um grupo de pessoas está provocando uma mudança no sentimento do Senhor. E só o homem tem a capacidade de fazer uma obra tão maligna quanto essa, por causa de nossas ações. No capítulo 14 aí de João, o Senhor Jesus também disse assim,
Já não falarei muito convosco. E vou comentar isso mais para frente. Porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Irmão, se este conflito não for, presta atenção, se este conflito não for levado a sério, este mundo é uma cidade fortificada contra Deus e contra o seu governo. Se nós não levarmos a sério que existe o mundanismo infiltrado dentro das igrejas, nós não vamos levar a sério que existe uma cidade fortificada contra Deus, que não é a placa de uma igreja, é o coração dos próprios homens, é o coração de cada um que se diz ou que pertence à igreja de Cristo. Eu defini mundanismo, assim como qualquer outro pregador pode definir, dentro da sua perspectiva, mas dentro do que tenho trago aqui, eu defini da seguinte forma: mundanismo é uma rebelião total contra Deus, seu governo e sua palavra. Nada mais do que isso. Mundanismo é uma rebelião total contra Deus, contra o governo de Deus e contra a palavra de Deus. Contra Deus, porque as pessoas, na maioria da população, principalmente a cristã, sabem que Deus existe, mas vivem como se ele não fosse um ser vivo. O tratam como se ele fosse aquela imagem de escultura, ou como se fosse um ser inexistente, quando a palavra diz que Deus é invisível, mas ele é real. Quando o seu governo, porque não se submetem ao agir de Deus. É como se tudo que Deus fizesse fosse mal para o homem. E ao contrário, Deus é bom, e tudo que ele faz é o bem para o homem, até mesmo para o homem que o odeia. Porque o sol nasce para todos, a chuva cai sobre ímpios e sobre justos. Todos respiram o ar que Deus colocou, todos comem dos seus animais, de suas ervas, de tudo que ele colocou no mundo. Então Deus é bom para todos, até mesmo para os maus, Deus é bom. O que Deus não é injusto, porque toda obra maligna receberá o seu justo castigo para a igreja e para os que não são parte da igreja. Para a igreja não haverá condenação, mas haverá um sofrimento tal que eu não ouso sequer vasculhar na Bíblia, porque eu posso dizer que é o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas se eu disser o contrário, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o desprezam. Seja aqueles que fazem parte do seu corpo, mas que estão vivendo a loucura de não enxergar o mundanismo em si e na sua congregação, seja ela qual for. Então, como nós vamos definir mundanismo? Uma rebelião contra Deus, contra a sua palavra, porque recusam ouvi-la. Contra a palavra, porque preferem distorcer o que está escrito até encaixar os textos do português que possam se adequar na interpretação falha de uma leitura àquilo que Deus está falando. Porque é isso que o ser humano faz. O homem tenta distorcer as palavras de Deus para aplicá-la na sua própria interpretação. Não à toa, as pessoas mais incrédulas dizem: não tem como que na Bíblia, porque cada um faz uma interpretação. É verdade. Cada um faz uma interpretação, mas só uma é a certa, aquela que é revelada pelo Espírito Santo. Afora esta, qualquer um vai ter sua própria convicção. E onde é que o Espírito Santo revela a verdade da sua palavra? Através da pregação dos seus servos, que na sua igreja foram instituídos como pastores ou pregadores daquela específica congregação. Entende isto? O Senhor Jesus também disse, antes de olhar o mundo com os olhos de Cristo, ele também disse em Lucas capítulo 9, é a última vez que você vai sair, ou a penúltima, do Evangelho de João. Deixa João marcado aí, que a nossa leitura 90% é João. Mas vai lá em Lucas capítulo 9, e há 2 versículos do capítulo 9 e 11 que eu quero ler e quero fazer uma menção rapidamente.
Em Lucas 9, versículo 50, o Senhor Jesus disse assim: mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós, outros, é por vós. Esse é o capítulo 9, versículo 50 de Lucas. O capítulo 11, versículo 23, Lucas já escreveu o que Jesus disse assim: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Olha aqui um instantinho. O Senhor dá uma palavra, um ensino, com duas direções. Primeiro, quem é contra a igreja é contra Cristo. Ele diz no capítulo 9, no versículo 50. Pois quem não é contra vós, Jesus não estava falando dele, ele estava falando da igreja, dos discípulos. Quem não é contra vocês, é a favor de vocês. No capítulo 11, ele já se inclui. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então, duas frases que eu resumo assim. Quem é contra a igreja, é contra Cristo. E quem é contra Cristo, é contra a igreja. No final, dá no mesmo lugar. Todos são contra Deus. E é justamente nesse ponto que nós temos que também que entender, e eu gostaria que você entendesse isso. Porque o mundanismo, ele entra na igreja de diversas formas. Mas uma das formas que também o mundo entra na igreja é quando o diabo consegue convencer um membro de uma igreja, um evangélico, eu nem coloco o termo cristão, consegue convencer um evangélico que ele pode se associar com o mundo ou qualquer pessoa do mundo, mesmo que essa pessoa do mundo se intitule um cristão, mas se essa pessoa ela é contra a igreja, o Senhor diz que nós não devemos ter comunhão com esse tipo de gente. Por quê? Você pertence à igreja de Cristo, mas você pertence a uma congregação, a um ministério. Qualquer pessoa que for contra a liderança daquela igreja ou os membros daquela igreja, Deus diz, se essa pessoa é por você, ela não é contra você. Mas se ela não é por você, ela é contra vocês. E muitas das vezes, o que acontece muito, são cristãos evangélicos que nutrem amizade com pessoas que já renegaram a Cristo, abandonaram a fé, pessoas que são contra a igreja, que suas palavras difamam ministério, difamam autoridade, difamam pastor, difamam diáconos, difamam irmãos que são parte do corpo de Cristo. Então, quando alguém se alia, se associa a esse tipo de gente, o Senhor está caracterizando que tal pessoa se equivale a elas. Então, a palavra é, quem é por vós, não é contra vós outros. Quem é contra você, é contra a igreja. Quem é contra a igreja, é contra você. E é aí que Satanás encontra uma arma para ainda aprisionar o coração de muita gente. Porque não tem a visão bíblica do que é mundo, não tem a visão bíblica do que Satanás pode fazer, e ele faz nas mãos e na boca de quem é contra a igreja de Cristo. E destaco a igreja de Cristo. Coloco como ênfase a igreja onde você congrega, se você acredita que é uma igreja que serve a Cristo. A outra parte é quem não é por mim é contra mim. Que é a mesma coisa, porque todo aquele que se levanta contra a igreja, se levanta contra Cristo. Só que isso não está apenas no mundo. O que eu estou caracterizando aqui é que isso está dentro da própria igreja. Evangélicos que se dizem cristãos, mas que têm profunda afinidade de amor, de gratidão, sabe-se lá o que nutre tamanha comunhão com alguém, ou com um grupo de pessoas, ou com uma instituição que é contra a igreja. Que é contra a igreja local e é contra a igreja de Cristo naquela igreja local. O mundo, Satanás se apresenta no mundo da forma mais sorrateira e distinta, que muitas vezes, quase sempre,
foge aos olhos do rebanho. Por isso o Senhor adverte para tomar cuidado, e já já nós vamos ver isso através dos olhos de Jesus. Já já não. Vamos ver o mundo pelos olhos do Senhor Jesus. O capítulo 12 até o capítulo 17 de João fala especificamente sobre o mundo. São 5 capítulos, 12, 13, 14, 15, 16, 17, são 6. Você está a minha conta. 6 capítulos onde Jesus dedica 6 capítulos de um evangelho para falar sobre o mundo. Eu vou pegar alguns trechos de cada capítulo. Primeiro, João capítulo 12, o Senhor Jesus, dos versículos 25 e 26, diz assim: quem ama a sua vida, perde-a. Aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me serve, o Pai o honrará. Aqui nessa parte desse capítulo, o Senhor Jesus, ele começa abordando o sentimento que deve ter a sua igreja. A igreja tem que ter ódio do mundo, não é das pessoas. É ódio do sistema governamental de Satanás que impõe estilo de vida, que impõe prioridade, que impõe moda, que impõe valores e tem ditado o que é certo e o que é errado, contrariando completamente o governo de Deus, que é a sua palavra. Então Deus diz que a igreja, ela tem que odiar esse mundo. Estranho, mas é a única vez que a Bíblia, que eu me recordo, coloca-se a palavra ódio para estar no coração da igreja. É ódio contra o mundo. E o que ele diz? Se alguém odeia a sua vida neste mundo, preserve ela então para a vida eterna. Se nós, o cristão que tiver apreço e apego e amor a este mundo, este homem odeia a vida eterna e ama o lago de fogo. Ele ama o inferno. Ele ama Satanás e não a Deus. Mas, como eu disse, ninguém vai dizer, eu amo Satanás, declarando ter fé em Jesus Cristo. Declarar é uma coisa. Viver a fé é justamente quando a palavra nos muda em conceitos e valores. E nós olhamos para Deus como o único Senhor que governa as nossas vidas. Então, a primeira coisa que o Senhor fala é: odeie a sua vida neste mundo. Se você amar a vida que você tem aqui, você nunca vai procurar algo melhor. E existe uma vida melhor para você, que é a vida que Deus tem oferecido quando esta breve vida terminar com a sua morte, ou com a vinda do Senhor. Então existe uma vida diferente que Deus quer te oferecer. Não uma vida passageira, transitória, onde você tem momentos de alegria e outros tantos de tristeza e decepções. Deus está nos oferecendo vida eterna. Mas o condicionante colocado aqui para que eu busque a vida eterna, para que eu preserve minha vida para a vida eterna, é odiar a vida que eu tenho agora. É odiar a vida neste mundo. Odiar o pecado que muitas vezes tenta me dominar. Odiar os conceitos que eu mesmo crio contra a palavra, valores que eu crio para mim, em desobediência total a Deus, em uma rebelião total a Deus. Se você não odiar a sua vida neste mundo, e se essa vida for muito prazerosa para você, você não vai preservar a sua vida. E o Senhor disse, preservar, manter intacto, manter íntegro, manter santo. E é justamente isso que o mundanismo não faz. O mundanismo contamina a igreja, contamina a alma do homem. O segundo texto que vou ler aos olhos do Senhor Jesus está em João capítulo 14, versículo 30 ao 31, diz assim: já não falarei mais convosco, porque
aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Eu vou repetir. João 14, versículo 30. Já não falarei mais convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Ouça isso. O Senhor Jesus, ele traz uma afirmativa. Olha, igreja, meus filhos, meus irmãos, eu não vou falar muito mais com vocês, porque aquele que governa esse mundo, o príncipe deste mundo, ele já chegou, ele já está aí. Satanás, que tem orquestrado o ateísmo no mundo, Satanás, que tem orquestrado um sistema de entretenimento no mundo e na igreja para satisfazer as pessoas que não têm Deus. Gente, quando entra o entretenimento na igreja, nada mais é do que ludibriar a mente de pessoas que não têm Deus. Quando uma pessoa ela vive um sofrimento lá no mundo, sem pertencer à igreja, sem ser membro de uma igreja, vou assim dizer, o que essas pessoas fazem? Elas bebem para dopar a mente, elas se drogam para dopar a mente, ou quando não fazem uma coisa e nem outra, elas procuram algum tipo de divertimento para descontrair a mente. E essas pessoas vivem longe de Deus. E quanto mais elas encontram algum tipo de alegria momentânea, mais elas não se veem com necessidade de buscar por Deus. Assim também na igreja. Porque Satanás conseguiu convencer líderes religiosos a trazer entretenimento na igreja? Nada mais do que satisfazer as pessoas que não têm Deus. Porque se você não trouxer algo que seja divertido para uma específica igreja, as pessoas saem dali. Porque não estão ali por causa de Deus, porque são mortas, estão mortas. A palavra de Deus não produz nada em suas vidas se não tiverem fé para crer. E é a fé na pregação do Evangelho que faz com que o homem volte à vida. Por isso o entretenimento se tornou algo marcante. O entretenimento musical, entretenimento teatral, entretenimento de brincadeiras, de qualquer forma. Hoje, como eu disse, estamos vivendo um tempo inteiramente novo, porque antes era surreal, até comentei isso na última ministração, era surreal nós imaginarmos efeitos de luzes dentro de uma igreja, efeitos de fumaça de gelo seco dentro de uma igreja. Isso era surreal. Surreal. Pastores se pendurando, ou pregadores se pendurando em cordas para simular que estão subindo. Ainda bem que o infeliz caiu. Para quem viu o vídeo, eu morri de rir. Você vai, palhaço, vai fazer palhaçada na igreja? Bom, uma coisa é fazer palhaçada no templo, né, no lugar onde se reúne, outra coisa é ser a igreja de Cristo. Outro sobe na caixa de som e se esborracha todo pro chão. O outro coloca o pé em cima do púlpito. Pelo menos teve um pregador sensato que imediatamente tirou o pé dele. Eu tinha mandado descer do púlpito, do altar. Ele foi até mais simpático. Eu já sou meio grosso com isso. Então, o mundo tem entrado para dentro da igreja, porque tudo aquilo que se tornou entretenimento, o que é um entretenimento? Aquilo que diverte. Seja uma pregação divertida, que pessoas não vão ouvir específicos pregadores por causa da palavra, vão porque estão querendo um momento de diversão. Sabe que aquele pregador vai falar alguma coisa, ou geralmente a maioria de suas pregações são pregações para fazer o povo rir, e rir mesmo. Então se torna entretenimento. A mente das pessoas ficam dopadas dentro da igreja. E o que fazem? Renegam o soberano Senhor que os resgatou. Isso tem acontecido. Então o Senhor Jesus diz, olha, eu não vou falar mais com vocês. Não vou falar muito. Porque o príncipe desse mundo vem aí e olha, ele nada tem em mim. Ele não tem nada a ver comigo. Irmãos, se o mundo está adormecido nos braços de Satanás, o mundo não tem nada a ver com Cristo. Qualquer coisa que você decidir viver, crer, praticar e ter como coisa da sua vida, se é contra a palavra do Senhor, se é coisa que Satanás tem colocado, você nada
você é a pessoa, essa pessoa nada tem de Deus. Nada tem de Deus nela, porque o mundo nada tem a ver com Cristo. Essas são as suas palavras, é a visão que ele já tinha do mundo. Esse mundo nada tem a ver comigo. A igreja, para nós que já somos adultos, para jovens e crianças, adolescentes que tem aqui, o nosso viver cristão, ele tem que ser, queridos irmãos, diferente do mundo. Tem que ser diferente dos seus colegas de escola. Tem que ser diferente dos seus colegas, dos seus amigos, colegas de família, de parentesco. Tem que ser diferente dos seus colegas lá da sua rua. Para nós adultos, diferente dos nossos colegas de trabalho, do meio onde nós passamos uma boa parte da vida. Se o nosso viver não for diferenciado deles, porque a vida deles, o que eles valorizam, o que eles creem, o que eles gostam, o que eles fazem, sendo de doutrina ou prática de vida, nada tem a ver com Cristo, mas tem a ver com o príncipe deste mundo, tem a ver com o diabo. E o que estou abordando nesse estudo, nesses dois estudos, é que este sistema mundano entrou dentro da igreja. Satanás lançou toda essa podridão para dentro da igreja. E tudo para quê? Para manter as almas longe de Deus. Tudo para manter as almas longe de Deus, mesmo estando dentro de uma igreja. O que ele quer é mantê-las longe de Deus. Por isso o mundanismo entrou. O outro olhar do Senhor Jesus está em João 15, versículos 18 ao 20. Ele diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, eleição. Por isso, o mundo vos odeia, porque eu vos escolhi. Versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, a mim também perseguirão a vós outros. Bem, agora o Senhor Jesus trata do ódio do mundo. Ele diz: se o mundo odeia vocês, eu quero que vocês saibam que antes do mundo odiar vocês, o mundo odiou a mim. E o mundo só odeia vocês porque eu vos escolhi deste mundo. Mas como eu disse também, a minha primeira introdução a essa mensagem é que hoje as coisas estão estranhas. O mundo está aceitando a igreja. O mundo gosta de ouvir a maioria dos louvores ou das canções gospels que são compostas. Nesse ponto eu posso falar por quê. É só você olhar que a maioria das canções que são gospel não são canção de adoração. São canção de auto-adoração. Ou são canções de clamor. Não vou nem mencionar nome de canções aqui não. Olha só você observar a letra. A letra fala mais do homem do que de Deus. Cita-se Deus, mas a música é feita para o homem. Você vai chegar, eu vou ter, ao menos uma que vem na minha cabeça, que é a que não sai. Você vai chegar na igreja e você vai louvar a Deus, você é um espelho mais raro que o ouro puro de Ofir. Você se vê louvando a Deus com essa canção? Claro que não. Por quê? Porque o autor dessa canção estava falando de você. Que você é um espelho. Mais raro que o ouro puro de Ofir, na visão dele. Que você é o espelho. Não estava falando de Deus. Não estava falando para Deus. É uma canção do homem para os próprios homens. Dei essa como exemplo. E assim tem muitas e muitas outras. E o mundo abraça tais canções porque elas trazem, de certa forma, um conforto que a canção não pode levar. Mas as pessoas se sentem, naquele momento, satisfeitas. Uma vez tinha
tinha duas moças que moravam do lado de uma propriedade que eu tinha alugado. Eu tinha alugado, não. Que eu estava. E essas moças que são namoradas, tocavam muita música pervertida do mundo. Mas tinha vezes que elas ficavam a manhã inteira tocando canção gospel. Mas vê se tem alguma que expressa adoração a Deus. Não, por quê? Porque elas não podem oferecer a Deus aquilo que não sentem. Mas elas podem receber uma canção gospel que fala para o homem. Porque elas são homens, são pessoas, seres humanos. Entende o que eu estou dizendo? Assim como esse exemplo aqui, o mundanismo entra na igreja. Então o Senhor disse, se o mundo vos odeia, mas se o mundo está abraçando a igreja, o mundo está recebendo bem a igreja, onde ele fala, se o mundo vos persegue, a mim me perseguiu. Se te odeia, a mim odiou. Cadê a perseguição da igreja? Se somos escolhidos, por que o mundo está nos amando ao invés de nos odiar? O Senhor disse, ei, meu povo, o mundo só ama o que é seu. O Senhor deu a dica para todo mundo ficar o quê? Esperto. Se o mundo te ama, você ainda é dele. Porque se você mostrar que você é de Deus, o mundo vai te odiar. Eu quero voltar um pouquinho ao capítulo 14, porque ao falar isso aqui, me fugiu algo que eu esqueci de mencionar. Capítulo 14 de João. O Senhor fala que o príncipe deste mundo tem chegado, que é Satanás. O versículo 31 diz assim, contudo, assim procedo. Ele fala de procedimento. O que eu faço? Procedimento, o que eu faço? É para mostrar ao mundo, é para que o mundo saiba o quê? Que eu amo o Pai, que eu amo a Deus. E faço tudo conforme o Pai me ordenou. No final, ele manda os discípulos fazerem algo. Levantem-se e vamos embora daqui. Entendeu aqui? Vamos sair deste meio, porque este meio não me pertence, não nos pertence. Esse meio não tem nada a ver comigo. O que eu vou fazer é porque eu quero mostrar para o mundo que eu amo a Deus. A única maneira de um cristão mostrar para as pessoas do mundo que ama a Deus é fazendo o que diz a palavra. Reprove todas as obras infrutíferas das trevas. O que é isto? Posicionamento. Posicionamento contra todo aquele, até mesmo que você mais ama ou tem gratidão, mas que é um inimigo da igreja, que é contra Deus, é contra Cristo, é contra a palavra. Porque se você for, a pessoa que for, conivente com tais pessoas, nada tem de Cristo nela. E essas pessoas estão aonde? Assentadas dentro de igrejas, como se fossem cristãs. Vivem um evangelicalismo. Eles não se levantam e saem. E detalhe, não conseguem nutrir comunhão com quem caminha na luz. O Senhor disse, porque suas obras são más, e a luz traz à tona suas obras. É por isso que muita gente foge, dentro das próprias igrejas, de caminhar com cristãos verdadeiros, porque sabe que muitas de suas falas e condutas serão imediatamente reprovadas por posicionamento. Assim procedo, para que você saiba que eu amo a Deus, que eu obedeço a sua palavra. O que eu estou dizendo? Eu não vou ficar com você, não vou ter comunhão com você, porque você não obedece. Porque você vive o que você acha que é legal para você, ou que você tem benefício. Posicionamento. O Senhor, levantai-vos e vamos-nos daqui. Se Jesus se levanta e vai, por que a igreja que se diz de Cristo fica aonde não lhe é conveniente ficar? Sejam locais ou sejam companhias. Voltando a João 15. Então, ele diz, se o mundo vos odeia, sabe que primeiro odiou a mim. Porque o mundo só ama o que é seu. Como eu disse, a dica está aqui. Se o mundo passar a amar alguma coisa que a igreja, pessoas cristãs estão fazendo, tem que parar e verificar na palavra. Tem coisa errada. O mundo pode contar com simpatia momentânea,
Principalmente quando é uma ação social. Mas quando é posicionamento cristão, sobre valores e sobre doutrina, é aí que os conflitos começam. É aí que o conflito começa. É quando nós nos posicionamos, temos um proceder como Cristo, para mostrar que amamos a Deus. É a única forma. Ninguém ama a Deus porque está na igreja, ninguém ama a Deus porque louva, ninguém ama a Deus porque ora, ninguém ama a Deus porque prega. Amamos a Deus quando mostramos ao mundo que amamos por nossa posição bíblica, de sujeitarmos a palavra. Nada aquém disto. Mas o mundo não pode vir até nós e se sentir, irmãos, confortável. O mundo não pode se sentir confortável. O que é isso? As pessoas do mundo que vêm para a igreja ou que convivem conosco não podem se sentir confortáveis em viverem uma rebelião contra Deus em nossa presença. Elas têm que se sentir desconfortáveis. Desconfortáveis. Permita-me usar meu exemplo, que está me vindo aqui na mente. Eu tenho evitado muito dar exemplos pessoais, embora a Bíblia me autorize a fazê-lo, mas eu só evito. Mas eu me lembro, já contei isso aqui, quando eu trabalhava na fábrica, na cimenteira, a princípio, ninguém respeita crente. Até que esse crente, não importa quem, ele se posiciona. Estou falando com você. Basta um primeiro posicionamento seu quanto aquilo que é errado, que os outros, primeiramente, vão te estranhar, depois, de certa forma, alguns vão te respeitar. E o ambiente que você tiver, se você for uma pessoa que você imediatamente se posiciona, até mesmo o seu silêncio, porque às vezes você não precisa nem falar, basta você sair do meio, que a pessoa vai entender o recado. Isso não é coisa que ele gosta de ouvir. Eu me lembro que lá na fábrica, uma certa vez, rapidinho, eles passaram a me respeitar porque viram meu posicionamento. Uma certa vez, eles me desrespeitaram. Eles foram na hora do almoço, eu estava trabalhando, na hora do almoço lá na fábrica, aí ele juntou a turma de mecânico lá na minha mesa, eles desligaram o meu computador e religaram com as senhas deles. Eu entrei para poder pegar alguma coisa, já contei isso aqui em algum outro momento. Eu entrei para poder pegar alguma coisa na minha mesa. E quando eu entrei, eles estavam, obviamente eu estou chegando, o computador está ligado. Um monte de homem ao redor da minha mesa, eu quero saber o que está acontecendo. Imediatamente quando eu vejo, estavam vendo pornografia no computador. Lá no meu computador, diga-se de passagem, que é rastreado o IP. Pornografia no meu computador, mas não com a minha senha. Nesse meio tempo, em que eu peguei e saí, eles começaram a fazer gozação, não sei o que lá, nem chegou um outro rapaz. Ele se chama Rony. Aí, ele veio... É Rony? Não sei se... Não é Rony, não. Não estou lembrado se é esse, não. Aí entra outro rapaz. Quando ele viu que eu estava saindo, ele chegou e viu, antes de eu sair pela porta, ele olhou para mim e disse, o Arley, eu não esperava isso de você. E eu não estava com tempo para explicar para ele que eu não tinha nada a ver com aquilo. Mas o que eu quero dizer é que um posicionamento fez com que eles nunca mais fizessem isso lá. Pelo menos, não para me mostrar. Você tem que se posicionar. Você tem que se posicionar para aquilo que é errado. Para os que estão errados na igreja, a ordem de Cristo é, nem sequer tenha comunhão com ele, para que fique envergonhado. Na igreja, Deus é mais rígido. Por quê? Porque a igreja está sob juízo, sob julgamento. A igreja tem que ser limpa. E ela vai ser limpa. Mas para o mundo, Deus não nos manda fugir do mundo. Deus nos manda estar lá, porque nós temos que levar o quê? Luz para eles. Olha como é diferente. Para quem está na igreja e diz cristão, Deus manda, deixa ele sozinho, para que fique envergonhado. Para o mundo, Deus nos manda estar lá, mas não conivente com o que eles estão fazendo, tendo proceder. Mostrar que nós amamos a Deus. Continuando. Aos olhos de Cristo, o mundo não pode vir até nós e se sentir confortável. Capítulo 16, o penúltimo capítulo, versículo 8 ao 11, uma leitura que eu quero fazer. O texto diz assim, quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, é o que Jesus estava tratando. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado,
porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Eu quero abrir aqui um parêntese e eu quero ler um comentário do pastor Peter Master. Ele fala o seguinte, abre aspas. As pessoas, portanto, que são condenadas, são pessoas que são levadas a ver por essas palavras que servem a um príncipe condenado e a um reino condenado. E você não pode levá-las até Deus se você servir ao mesmo príncipe condenado e reino condenado. E adotar, ouça isso, e adotar ou adaptar seus métodos distintos e instrumentos de entretenimento. Nós não podemos conduzir uma alma que está num caminho de condenação até Cristo se nós usarmos um modo de vida que pertence a Satanás. Nós não podemos adaptar as coisas do mundo na igreja, usando como desculpa, queremos ganhar almas. Ora, todo pastor quer ganhar almas para Cristo. As ovelhas perdidas que Jesus escolheu deste mundo. Todos nós queremos isto. Todos nós queremos todas as cadeiras que temos ocupadas e ter necessidade de colocar outras e até de mudar de imóvel ou ampliá-lo, se for próprio, para poder comportar. Todos nós queremos isto. Se fosse permitido por Deus adotar métodos do mundo para ganhar almas, adotaríamos, mas isso traria um conflito em nossa fé. A palavra de Deus não é o poder para salvar a alma daqueles que creem? Não é isso que o Senhor disse? É o poder para salvar a alma, Paulo disse, daqueles que creem? Se a palavra ela é o poder de Deus para isso, como que eu vou adaptar coisas do mundo que Satanás governa? Que Satanás impõe para poder agradar pessoas ou atrair pessoas para o recinto? Isso é antibíblico. Por isso o que nós estamos... Só que as pessoas perderam a visão de que tais obras é uma ofensa contra Deus. É como se Deus não tivesse a capacidade de dizer que só a pregação do Evangelho salva o homem, pregadores, e levou isso à mente de suas igrejas. Entenderam que precisa haver um agregado de coisas do mundo adaptadas ou adotadas para poder cativar pessoas. Cativar, cativa. Salvá-las levando a Cristo, não. O mundanismo está causando isto. Está na igreja. A igreja está adotando métodos do mundo. E nós não podemos levar alguém até Cristo se vivemos e praticamos os métodos de modo de vida e métodos evangelísticos de Satanás. O mundo, ou o mundanismo, ele mina, destrói, extingue a autoridade espiritual. O que eu quero dizer com isso? Esses evangélicos destroem todo o ensino da palavra quando a mesma é ofensiva contra o mundo que reina em seus corações. Eu coloquei essa referência aqui. Esses evangélicos, eles minam a palavra de Deus quando a palavra ela confronta e ela é ofensiva contra o mundo que reina nos seus corações. Eles retiram a palavra. Interessante que na palavra do semeador, Satanás ele tira a semente que cai na beira do caminho. O que estou colocando aqui é que a própria pessoa tira a palavra de Deus por reprovar o governo de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos que Jesus já disse que viriam, e tudo isso é o prenúncio da sua volta. Não precisa de abrir, mas eu vou ler. 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao 5, Paulo disse assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Está difícil. Está difícil o crente viver no mundo?
E está ficando pior viver dentro de muitas igrejas. Porque o mundo está lá, iludindo. Porque homens que deveriam expulsar o mundo da igreja estão aderindo a ele para agradar gregos e troianos. Como já falei aqui, com um monte de festividade que tem nada a ver com Bíblia, tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com pastoreio de igreja. Homens sem nenhum tipo de conhecimento estão aderindo certas obras que o mundo, que os marqueteiros do mundo aderem para poder agaranhar simpatizantes com uma causa ou com um político. Por isso chama marqueteiro, faz marketing. E tem pastor que é um excelente marqueteiro para a sua igreja, mas só não é pastor. Só tem o título. 2 Timóteo 3, 1 ao 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres de suas próprias vontades e crenças do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, parecem mulheres e homens de Deus. Tem forma de pessoas piedosas, cativantes, alegres, bons amigos, boa amiga, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Paulo diz: foge também desses, foge dessas pessoas. Estejam elas dentro da igreja, a qual você chama de irmão, ou te chama de irmão ou de irmã, ou sejam aqueles que são do mundo. Foge também desse tipo de gente. Porque Satanás vai usar a vida deles e a boca deles contra você. Isso é uma advertência. E por último, para terminar, na visão de Jesus, ele viu a necessidade de fazer uma oração sacerdotal para que Deus viesse a guardar a igreja no mundo do mundo. Se não fosse tão sério as questões que estou simplesmente aqui abordando, coisa simples, abordando em 2 cultos, de como o mundo tem entrado na igreja, práticas, doutrina, comportamento, um monte de coisa. Jesus não precisava orar, mas ele fez um clamor a Deus, porque ele viu o que era o mundo na sua época e como seria o mundo aqui no nosso tempo. Difícil, porque o mundanismo se tornou santo para muitos evangélicos e pastores. Então o Senhor Jesus começa em João 17, versículo 9: é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, porque o mundo nada tem a ver com o quê? Com Cristo. Mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, Pai. E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, Pai, eu guardava-os em teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora, Pai, eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Porque o mundo os odiou, porque eles aceitaram a palavra, eles creram na palavra. Entende isso? Porque eles não são do mundo, como eu também
não sou. Jesus orou por mim. Jesus orou por você. Se cremos na sua palavra, se somos eleitos, escolhidos por Ele, pertencemos a Deus, Jesus orou para Deus nos guardar neste mundo, porque esse mundo é um lugar perigoso para o crente. E o problema maior é que as igrejas, na sua maior parte, também se tornaram um covil de ladrões, salteadores, falsos profetas, hereges, ludibriadores do povo, que não estão preocupados com a alma indo para o inferno, estão preocupados em numerar quantos membros tem ali e satisfazê-los com seus entretenimentos, suas festividades, e não pregam a doutrina contra o pecado, não pregam a doutrina contra aqueles que se levantam contra o evangelho de Cristo, se associam com o mundo ou maqueiam as coisas do mundo para parecerem santas. Jesus orou por nós. Jesus orou pela igreja. Ele disse: somente quem é da perdição não está inserido na minha oração, para se cumprir as Escrituras. E as Escrituras também dizem que nem todos crerão no Evangelho. Para se cumprir as Escrituras, nem todos pertencem a Cristo. E não é por eles que estão no mundo que foi feita essa oração, mas sim pela Igreja Santa, invisível, denominada corpo de Cristo. Cada um daqueles que se submetem, se sujeitam à palavra do Senhor, que buscam a verdade, não importa aonde ela esteja. Eu sempre falo disso, eu me lembro de duas testemunhas que vão estar no dia do juízo. Uma testemunha de situação. Não. Testemunha fiel. Nínive. Um povo ignorante. Não sabia distinguir entre a mão direita e esquerda. Mas ouviu a pregação e creu nela. Que Deus o salvou. Uma outra testemunha. A rainha de Sabá, também conhecida como a rainha do sul. Qual foi a atitude dela? Ela saiu do seu lugar, da sua casa, longe do seu reino. Deixou tudo para trás. Não olhou distância. O que ela fez? Ela foi até Salomão. E o texto diz: tudo o que ela queria era ouvir a sabedoria de Salomão. Qual é a mensagem? Não há distância para se buscar a verdade aonde ela está sendo falada, onde Deus está movendo o seu poder para cuidar de um povo. Não olhe distância, não olhe tempo, não olhe circunstância. Você tem que perseverar por sua alma. Se você odeia a sua vida neste mundo, você vai ter que lutar. Você vai ter que lutar para preservar a sua alma para a vida eterna. Jesus nos dá a vida eterna. É um dom gratuito de Deus. Mas esforços para buscar o conhecimento e viver por ele tem que ser feito. Por isso o texto diz: ao vencedor. Então, toma cuidado. Toma cuidado com as coisas que estão acontecendo no mundo. Você firma os seus pés na verdade. Se é possível para você firmá-los, é porque você é um eleito. Se não, porque não é. A verdade não elimina de nós o pecado, nem a tendência ao pecado, mas nos leva a um propósito de santificação contínua. Amém? Diga graças a Deus. Eu ia passar alguns vídeos, mas eu desisti de passar, porque não é relevante para o ensino mostrar o que tem acontecido, porque aos seus olhos estão tudo aí na internet. Não vou dedicar o tempo da Igreja Santa de Deus para mostrar coisas que não vão agregar nenhum valor. O valor maior que eu te entrego é a palavra de advertência e os cuidados do Senhor. Viva pela palavra. Cuide da sua alma. Em nome de Jesus. Porque o fim está próximo. Meus irmãos, vamos orar.